Por exemplo, Nelson Mandela, que foi um grande exemplo de amor a uma causa, a causa da liberdade, a causa da igualdade. E ele parece ter se saído muito bem. Tem gente que adoece também em razão de uma causa. Winnie Mandela, a sua esposa. Enquanto Nelson Mandela era vitimizado dentro da cadeia na África do Sul, Winnie Mandela estava nas ruas queimando pessoas com pneus. Ela colocava pneus em torno da pessoa e tocava fogo. O que nós estamos vendo aqui? Duas pessoas que estavam sob basicamente as mesmas circunstâncias e que reagiram de maneira completamente diferente. Com o passar dos anos, quando Nelson Mandela saiu da cadeia, ele encontra ali fora uma outra mulher, que não era a mesma mulher com a qual ele iniciou a sua luta pelos direitos humanos. Eles se separaram. Por quê? Porque as circunstâncias têm o poder de transformar a nossa vida para o bem ou para o mal. E a maturidade está justamente neste caminho, quando as circunstâncias nos transformam para o bem, ainda que elas sejam más. Ainda que o Nelson Mandela tenha passado muitos anos na prisão, os dias que ele passou na prisão foram difíceis, mas ele não saiu dali um homem destruído. Ao contrário, ele se agigantou diante da circunstância difícil. Então, eu estou falando de um amor que é capaz de amadurecer, nos fazer amadurecer. O amor a uma causa pode nos adoecer. Quando é que o, entre aspas, amor adoece? Quando ele se torna obstinação. Existem pessoas que confundem amor e obstinação. A obstinação é o adoecimento do amor. A obstinação é contrária ao amor, porque ela se torna sectária. Porque a obstinação não consegue ver o outro lado, o lado dos outros. A obstinação só consegue enxergar a minha própria necessidade ou aquilo que eu estou empreendendo como projeto. Ora, João, quando escreve a sua epístola, as suas 3 epístolas e o seu evangelho, ele escreve aos gregos. E os gregos não tinham bem essa definição de amor. Apesar de que amor sempre foi corrente no mundo, o amor romântico, o amor de paixão, o amor familiar, mas a Bíblia mostra um outro tipo de amor que é mais excelente, que é maior do que todos os outros amores. Pastor, mas tem mais de um tipo de amor? Claro que tem. Claro que tem. Existe, por exemplo, amor de amigo. Existe amor de amante. Amante que eu digo é legalmente, né, amante. Mas existe amor de amante ilegal também. Existe. Porque esse tipo de amor, ele acontece por natureza. Não necessariamente é um amor moral. Agora, ele deve ser influenciado pelo amor moral. Aí é outra história. É quando a gente só tem amante dentro do casamento. Eu, por exemplo, me apaixonei por várias mulheres na minha vida. Todas elas se chamaram Doralice. Mas João está falando acerca desse amor que é sublime, que é maior do que todos os outros. Os gregos tinham algumas palavras para definir amor. Eles falavam sobre o amor sexual com a palavra eros, de onde vem a palavra erotismo. Eles falavam do amor de irmão, ou do amor que une uma família, como o amor filia, que é de onde vem talvez a palavra filho. Os gregos conheciam o amor storge, que define o amor companheiro, de pessoas que se conhecem, família, amigo também.
Mas os gregos não conheciam uma palavra que está aqui na Bíblia e que define Deus, que é ágape, que é um amor mais sublime, que é um amor mais valoroso em si mesmo, que é um amor que não depende do outro para acontecer, que é um amor que não depende de respostas, que é um amor que caminha sozinho, porque é um amor de atitudes, é um amor completo, é um amor cheio de virtude e que é traduzido aqui com a palavra caridade, que é um amor que não é apenas sentimento, que não é apenas emoção, que não é apenas definição, mas que é um amor que se transforma em ações. Esse é o amor de Deus. Só que os gregos não tinham muito bem o conceito desse amor, que é uma palavra, essa palavra ágape é uma palavra inventada a partir do cristianismo. É uma palavra que não existia no mundo grego. E o conceito que os gregos tinham sobre amor era um conceito parcial. Porque o que João está nos dizendo quando fala o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele está contrastando a noção de amor cristão com as noções gnósticas ou não cristãs do mundo. Por exemplo, os gregos não entendiam amor a partir das suas próprias divindades, porque as divindades gregas eram, vamos dizer assim, humanos ao cubo. Como humanos ao cubo? É porque tinham todas as características humanas, só que no superlativo. Então os deuses romanos e gregos eram extremamente vingativos, egoístas, mentirosos, enganadores, que é a mesma coisa, destrutivos, odiavam. Eram deuses que eram as mesmas coisas do ser humano, só que eram deuses. E eles estavam envolvidos em todas as formas de desejos carnais, só que em doses sobre-humanas. Portanto, as divindades gregas eram extremamente perigosas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a partir dos gregos, eles não têm noção do que significa esse amor que é uma escolha. Então, na mente dos gregos, os deuses desprezavam esse mundo, porque eles estavam muito ocupados consigo mesmos. Veja bem, todo o raciocínio dos gregos é montado na natureza e mantém essa hierarquia. Por isso, para eles, virtude está condicionado não à escolha. Quem torna virtude escolha é o cristianismo. Quem torna a vida cheia de possibilidades é o cristianismo. Você não nota isso porque você foi criado no mundo cristão, onde caridade é escolha, onde qualquer virtude não se nasce com ela, é escolha. Mas no mundo grego, que elabora as suas teorias a partir da observação do cosmos, eles entendem o seguinte, que como a natureza tem virtude em si mesma e os seres nascem com as suas virtudes, ninguém pode transformar um leão em coelho. O leão é leão, nasceu para ser leão, e o coelho nasceu para ser coelho. Assim é a vida. Essa é a ideia dos gregos.